Meu nome é Costantini. Nací en Argentina, en una ciudad poco conocida para los brasileños, San Juan, a provincia de San Juan, o estado de San Juan, que fica al lado de Mendoza. Ese sí es conocido por ustedes. Es un estado simple, no es un estado muy rico, y que se dedica fundamentalmente a fruticultura. Tem muito bons vinhos, muito boas frutas, y vengo de una familia clase media, donde nós tivemos una educación normal para aquella época, un colegio bom, que es uno de los pilares de lo que yo podría decir lo que fue mi vida y lo que hasta hoy, porque en la vida tenemos que tener un dos pilares es la familia, otro pilar es la educación y otro pilar es la fe. Entonces mi familia es una familia clase media numerosa, 4 hermanos, 3 hermanas adorables que me amaban, único varón, y me amáis verdaderamente lo que todo el mundo fala, de lo que amáis de cada uno de nosotros, una mãe adorable, rígida, para llevar a frente a educación, un pai con una formación moral inigualable y que me enseñó o que era ser correcto, fiel y honesto en la vida. Y me enseñó desde joven cómo se conseguían las cosas. Se conseguían con trabajo. Nunca desejando lo que era alheio. Conseguindo por esfuerzo propio. Y él le daba un ejemplo. Él tenía tido a felicidade da vida, diría él, de ter conhecido os 3 estadios da vida social, digamos. Ele conheceu a extrema riqueza, porque tinha um pai, meu avô Francisco, que era um mediano a grande fruticultor, e que permitia a meu pai e seus 6 irmãos viver de uma forma em abundância. E como ele dizia, para aquela época, início de 1906, 1910, a Argentina era um país praticamente muito europeu, y en donde no interior de Argentina, no solo en Buenos Aires, existían grandes casas de comercio con ropas importadas. Y mi pai decía, yo usaba ropa italiana, usaba ropa francesa, usaba ropa inglesa. Porém, seu avô, en 5 años, perdió todo. Porque a fruticultura y o agricultor tienen los problemas que no son de cómo vender su producto, sino de cómo llegar a producir su producto. Y en 5 años él tuvo problemas climáticos gravísimos y que fez perder lo que él tenía. Porém, meu avô ensinou a meu pai
o que era uma educação social. Porque meu avô tinha escola na fazenda e tinha comedor para seus funcionários. No momento que ficam praticamente sem nada, precisam sair a trabalhar na rua. E meu pai, com 13 anos, 14 anos, ingressa como um office boy na primeira concessionária Ford que se instalava na Argentina. Começou de office boy. E como ele dizia, conhecia a pobreza. Mas não me dava vergonha. Eu lavava chão, lavava peças de motores, limpava banheiro, mas fui crescendo. Como mecânico, com 18 anos era chefe de oficina. Com 22 anos, comprei um carrinho, um Ford, começou a preparar seu carro e começou a correr. E isto foi para ele passar a outra etapa de sua vida de esportista, porque era um grande esportista, e começou a conhecer o que era o agrado das pessoas por começar a representar o Estado sendo um corredor exitoso para essa época nessa província e as províncias em volta. Fez com que ele fosse ascendido e fosse para a venda de carros. Já não era mais o chefe de oficina. Então meu pai conheceu ser diretor, chegou a diretor da empresa, e como ele me dizia, nunca roubei uma porca, filho. Isso marca. Isso é educação moral. Isso é rectitude. Porém, eu era um indivíduo que só para mim existia futebol. Não existia nada mais. Eu conto isto para meus netos e para minhas noras que reclamam às vezes dos meus netos porque ficam em uma recuperação. Eu me lembro que no primeiro científico eu fiquei em recuperação em todas em fim do ano. Todas! Então, graças a minha escola, minha mãe que me guiava nesse ponto, me colocam em um colégio mais rígido do que era o colégio salesiano, onde eu participava. E fiquei interno 2 anos. Só, dizia o padre Garbini, vamos disciplinar o gringuito, porque a mim me chamavam de gringuito. Então, meu pai era o gringo, eu era o gringuito, e eu só jogava futebol. Me disciplinaram nesses 2 anos, ao ponto que praticamente soube o que era ter tempo para estudar. Com 16 anos, participei de meu primeiro jogo oficial no campeonato da Liga do Estado, mas cometi um erro muito grave. Não falei com meu pai, porque meu pai era contra que eu jogara futebol, sendo que ele era presidente e vice-presidente também, já tinha sido, do clube mais importante da cidade, que ainda hoje existe, que é San Martín de San Juan, que joga na primeira divisão do futebol. Não quero você jogador de futebol. Eu quero que você estude, tenha um diploma. E eu me lembro como se fosse hoje, era um 12 de junho, segunda-feira, eu tinha jogado dia 11 de junho, dia 12 de junho eu completava 16 anos. E eu quando chegava em casa a meio-dia, porque era dupla escolaridade, vinha, almoçava, rápido e corria para jogar 1 hora o campeonato do colégio. E meu pai, sempre meio-dia e 10, meio-dia e 15,
estava fazendo sua higiene, fazia a barba. E eu chegava correndo e dizia: "Oh papi, que tal?" E ele descia a testa e eu dava um beijo na testa. E esse dia, ele me olhou no espelho e me disse: "Você enganou seu pai." Baixou a testa. Eu dei um beijo. Nunca mais joguei futebol profissional. Graças a esse gesto de meu pai, eu sou médico. Porque senão, que teria sido de mim continuando a jogar futebol? Como dirão meus amigos que me poderão ver, dizendo que se eu não jogo nada, nunca joguei, que jogaria quando era jovem? Mas jogava razoavelmente bem, mas provavelmente não teria, como muitos jogadores jovens que não conseguem se firmar. Graças a isto, eu comecei a carreira de medicina. Minha irmã Susana já era uma estudante adiantada de medicina, estava em 4º ano, e eu decidi ir estudar medicina. Apesar de gostar da fruticultura, que meu pai, reincidentemente, tinha sua plantação de frutas. E ele me diz que a fruticultura era muito difícil, que se eu gostava de medicina, ele não precisava que eu ficara para ajudar a ele. Se eu gostava de medicina, que estudar, mas que lembrara muito bem que a medicina era ingrata, mas era uma especialidade para ser muito feliz quando se era sério. E me deu o exemplo do Dr. Juliano, que era um médico clínico muito conceituado e querido na cidade. Me formei de médico, continuei muito ligado à minha formação familiar, minha formação religiosa, famílias amplas, família de vários tios, tias, primos, reuniões familiares que hoje praticamente, infelizmente, a gente não vê. Foi assim que me formei de médico, já formando, estudando medicina, eu conheci uma moça muito bonita que existia em São Juan, mas muito bonita, porém era conceituada como uma moça que não dava muita possibilidade para ninguém, porque provavelmente era muito bonita, e não era isto, era tímida. Eu, um indivíduo que me esforcei sempre provavelmente pelas coisas difíceis, eu digo, vou tentar. E hoje minha esposa já quase 50 anos. Isela, Kitty para os amigos, para mim, a companheira desde os 18 anos. Terminei medicina rapidamente, em 6 anos, e existiam 3 possibilidades, porque eu não me conformava com São Juan, ela tampouco, a gente não se conformava com ficar sem ter uma formação maior. Foi assim que eu escrevi 3 cartas. Uma carta para o Dr. Gensini, em Estados Unidos, uma carta para o Dr. Ignacio Chávez, em México, que era o lugar nesse momento, em final de 69, era
dos templos da cardiologia para a América, onde muitos cardiologistas de Brasil e da Argentina e diferentes partes de Sudamérica tinham feito sua formação no México. E escrevi uma carta para o professor de CUR, em São Paulo, porque eu conhecia através de 3 professores muito, mas muito queridos, que eu tinha no meu último ano de formação médica e que tinham passado já um ano com o professor de CUR em São Paulo. E a gente, eu acredito que o destino da gente, a gente pode modificar, mas como dizem os gregos, você pode querer modificar, faz uma curvinha aqui, uma curvinha lá, mas o destino te coloca no caminho. E provavelmente o destino deu, outra vez, muita sorte para mim na vida. Que o professor de CUR me respondeu que me aceitava para fazer o curso em São Paulo. Imediatamente comuniquei isto para minha casa e para minha noiva. Casamos e com 7 malas e um violão viajamos para São Paulo. Sem saber nada de idioma, sem conhecer nada e com dinheiro que meu pai tinha me dado como para viver aparentemente uns 6, 7 meses. E nesse meio tempo eu teria que ir fazendo alguma atividade médica. Como faziam naquela época todos os médicos que chegavam a São Paulo e faziam seus plantões em periferia, em bairros que permitiam trabalhar de noite, permitiam trabalhar sábado. E chegamos a São Paulo e verdadeiramente começamos uma vida com minha esposa muito espartana, muito difícil. Vivíamos em um kitchenette tan pequeno como esta sala, só dividido por uma cortina que de um lado era a cama e do outro lado era uma mesa com 4 cadeiras. Comecei a trabalhar fazendo plantões em um bairro chamado Moca, em São Paulo, desconhecido. Fiz muitos amigos. Não ganhava 100% de lo que se pagava porque não tinha matrícula de médico. Mas me conformava. Dava para viver, dava para subsistir. Terminei. E quando terminei o curso, eu tinha chegado a uma relação de empatia tão grande com o professor de CUR que eu me sentia amparado por ele. E ele me dava uma atenção assim muito especial. E conheci quem foi meu formador, diríamos, no que foi o caminho posterior dentro da cardiologia, que vive ainda, o professor Macruz. Esses 2 indivíduos fazem parte de meu pilar médico hoje e será até eu terminar de praticar minha medicina, porque me inculcaram honestidade, moral, fidelidade, seriedade e tratar o paciente como se fosse o pai, a mãe, irmão. E hoje eu já trato pacientes de 35, 40 anos e penso, se fossem meus filhos, que tipo de tratamento eu faria. E isso eu devo a estas 2 pessoas. Primeiro, a formação moral que eu tive em casa de parte de meu pai e de minha mãe. Segundo, o professor de CUR. E terceiro, Macruz.
quando em 1972 eu terminava meu curso, já fazia para a época cateterismo, ou seja, coronariografia. Vejam que coisa. Me convidam a trabalhar em Curitiba. Porém, existia antes disso um convite para trabalhar em Londrina. Mas meu interesse não era trabalhar, apesar de toda a minha vida franciscana, que fazíamos um esforço muito difícil para subsistir em São Paulo, e nascia minha filha, Iselita, que é a luz da família. Luz para nós, luz para os irmãos. Minha filha foi para meus filhos aquela imagem que até hoje perdura pelo que ela representou, por sua forma de ser, sua alegria, sua seriedade, sua inteligência. Uma menina esportista, disciplinada. Então, nascia minha filha, me ofereciam trabalho em Londrina, trabalho aqui em Curitiba, porém o Dr. Macruz me oferece ir aos Estados Unidos. E aí se cria minha esperança. Se me abre, diríamos, o horizonte para o que eu pretendia fazer. Eu queria ir aos Estados Unidos, aprender o que se falava em 1970, 71, 72, de tratar o infarto de uma forma mais moderna. E aceitei. E fomos para Estados Unidos com minha esposa, com Iselita e Tino, que acabava de nascer, o primeiro menino, pequenininho, com 2 meses. E para ganhar em Estados Unidos $320 cada 15 dias. E lá não se tinha plantão, não se tinha médico, não se tinha nada, era para viver com isto. Só que depois do segundo mês tive que falar com o Dr. Corday, que foi outra pessoa que foi muito importante na minha vida, que eu disse para ele que com $640 por mês não conseguia me manter. Então ele me aumentou $200 mais. E com isso vivíamos. E isso nos fez uma base, que é a formação que o indivíduo tem que ter. Esforço, sacrifício, fidelidade, amistade, que é importante na união de qualquer família. Porém, chegado 1 ano e pouquinho, eu não terminei meu trabalho que eu tinha me proposto fazer, tratando o infarto, como se trata hoje na angioplastia, abrindo a coronária para que entrara sangue outra vez. Então eu tive que ficar sozinho nos Estados Unidos. E fiquei 6 meses para terminar meu trabalho nos Estados Unidos. Foi uma benção, porque um dos trabalhos, lógico, isto foi publicado em 1975, em donde mostrava que o melhor tratamento para o infarto era o que o Dr. Macruz me dizia em 1970. O músculo cardíaco, durante o infarto, precisa sangue. E naquela época, pensar nisto era cirurgia. Então, o Dr. Macruz era um avançado em 30, 40 anos para qualquer um dos cardiologistas. Bom, voltei, a família quis que eu voltara para a Argentina, porque minha irmã médica, meu cunhado médico, primos médicos, família com médicos. Não, você tem que voltar para a Argentina, o país te deu a formação, você tem que voltar. Bom, voltei para San Juan, mas infelizmente não se podia viver na Argentina
porque era época en donde o terrorismo imperava na Argentina. Não vou falar disto. Eu vivi essa etapa e conto só uma história, que foi a que me fez abandonar minhas raízes. O párroco, o monsenhor do meu hospital, onde eu trabalhava, teve um infarto. Monsenhor Martínez Seara. E lá pela meia-noite me ligam do hospital que faziam 3 horas que estavam procurando que fosse algum cardiologista e não se animava ninguém a sair de suas casas. Me lembro até hoje, quando eu disse, eu vou, porque meu pai me dizia, você nunca negue atenção quem for e onde for. Você fez um juramento. Me lembro como se fosse hoje, quando me despedi de minha esposa, fundamentalmente de Celita e de Tino, porque não sabia se voltava. Essa era a Argentina do ano 75, que pouca gente quer contar e pouca gente sabe. Não existia nenhum direcionamento político na minha família, nem político nem militar. Então, essa noite decidi falar para meu pai que eu saía da Argentina, era o cardiologista de moda que fazia cateterismo, coronariografia. Eu sei que para meus pais foi muita dor. Eu sei que para minha irmã Susana, que foi um amor de minha vida, foi uma dor imenso quando eu tive que sair da Argentina. E saí. Vim para São Paulo. O doutor Macruz me queria como filho, o doutor Decur também, o professor Servini, queriam que revalidara o diploma em São Paulo, mas surgiu a lembrança de que aquela ideia de Londrina, e que tinha sido ocupado aquele cargo por meu amigo Samuel Silva da Silva, que ele me disse, naquela época, gringo, se você não vai, vou eu. Eu disse para ele, vai a Londrina que eu vou ir para Estados Unidos. Me lembrei do Samuel e fui. Falei com Samuel e me disse, venha para Londrina. E fui para Londrina. E eu deixando toda a família lá na Argentina, esposa e 2 filhos. Aí, em Londrina, Samuel me recebeu na sua casa, estive, acho que 4 ou 5 dias, até que me conseguiu um lugar no hospital evangélico, que eu falo brincando, mas era verdade, o porão do hospital evangélico, por onde entrava o estacionamento, era um porão, tinha uma salinha, com mais metade disto, e que tinha um banheiro, e me disse, você quer viver aqui? Quero. E fiquei 6 meses morando aí, trabalhando no hospital evangélico, trabalhando de tudo, fazia de tudo. Me pagavam para subsistir, até que eu pudesse ir revalidando meu diploma. Teve gente que me ajudou muito nisto. Um deles, o Dr. Pedro Gordon, da nefrologia. Me ajudou muito porque ele ia cadeira por cadeira para ver por que meu currículo não avançava. E todo mundo se surpreendia por que eu estava revalidando com todos os meus antecedentes. E esses antecedentes que eu tinha feito na minha vida universitária e de Estados Unidos e trabalhos publicados facilitaram muito. Então, chegou mês de maio e aparece outro anjo Salvador. Eu tinha ido a um supermercado em Londrina, já minha esposa tinha vindo com Iselita, Tino e Alessandro por nascer. E eu sem trabalho. Aí, naquela época se usava um bip.
los más antiguos cardiologistas van a saber que era como un teléfono que se colocaba aquí, había una central, la gente ligaba para esa central, se llama o BIP y tal. Ahí toca o BIP, me dicen entrar en contacto con la central. Entro en contacto de un teléfono público, porque en ese momento no existía teléfono como tem hoje, y era el doctor Mario Marañón. Me dice, Constantino, yo ya conocía al doctor Mario Marañón de algunas épocas de conversa, cuando él pasó algunas veces de pasaje por Los Ángeles, donde yo estaba haciendo mi fellowship, fue a hablar con el doctor Corday, con el doctor Swan, con el doctor Gans, con Jim Forrester, entonces eran todos, y ahí conocí al doctor Marañón, y él me llama, me dice, ¿você tem trabalho? No, eu tenho agora, estou esperando para ir a trabalhar a São Paulo com o Dr. Macruz. Sim, mas o Dr. Macruz ainda não está consolidado o que ele está pretendendo fazer. E o Dr. Macruz, naquela época, era uma aspiração dele chegar à direção do INCOR, que ainda estava por terminar a construção. Então eu disse para o Dr. Marañón, bom, eu posso ir a Curitiba e ver que é o que vocês me oferecem. Um efeito assim, tampão, diríamos. Vim aqui a Curitiba, me recebeu o Dr. Marañón. Primeiro falei com o Dr. Macruz. Disse, Macruz, veja bem como não vou ficar em Londrina, a vida que eu estou fazendo é muito difícil, já tenho o diploma e preciso começar a... E o Dr. Marañón em Curitiba, disse, vamos, converse com o Marañón, converse. Então cheguei aqui, nos reunimos com o Dr. Marañón, com o Dr. Ege, do Hospital Evangélico, o Dr. Alvarenga, do Hospital Evangélico, e quando parecia que eu era para vir a trabalhar, estamos falando do ano 76, início de 76, a trabalhar no Hospital Evangélico, se desfaz toda essa proposta. Aí todo começa para mim de zero. Não passaram-se uns 15 dias mais. O Dr. Marañón me disse, temos outra possibilidade. Você dá para vir a Curitiba a conversar? Vamos. E aí foi quando eu cheguei a Curitiba e conversamos com o Dr. Iseu Costa, com o Dr. Faraco, e estava o Dr. Lázaro Garcia por começar a fazer hemodinâmica, e eu já tinha meu amigo Olavo trabalhando em Curitiba. E formamos um grupo para trabalhar na Santa Casa, fazendo cateterismo naquele aparelho que o Dr. Jorge disse que parecia um aparelho extraterrestre, parecia uma nave espacial aquele aparelho, que tinha sido adaptado para fazer cateterismo, não era para fazer cateterismo, ele tinha sido adaptado. E começamos a trabalhar com o Dr. Olavo. O Dr. Lázaro foi a se formar a Buenos Aires nesse tempo, começamos a trabalhar e fizemos um bom trabalho com o Dr. Olavo e começamos a nos defender aqui fazendo cateterismo, ou seja, a parte diagnóstica. O Dr. Faraco acabava de vir de uma boa formação com o Dr. Favarón em Buenos Aires, então nos deu um impulso bom para a cardiologia da Santa Casa. Formamos um grupo até lindo, bonito. Mas eu via que não prosperávamos. Eu não via. Eu acho que para um grupo prosperar tem que ser uma força única de 10, 12, 15 pessoas, 30, o que for. E ver essa união de força, como eu dizia agora, recentemente, eu dizia para todos meus amigos, eu amo futebol, discuto, e eu via o Banco de Portugal na final da Champions, da Eurocopa, e via esse grupo se unindo, gritando, se abraçando, empurrando, Cristiano Ronaldo ídolo, tá, figura fora. Isso é união, eu dizia. Isso é o que faz força. Isso. Então eu dizia, me falta alguma coisa. Falávamos com o Dr. Olavo.
E passou tempo, bom, fizemos alguns avanços. No ano 79, o destino quis que eu fizesse a primeira angioplastia coronária, uma novidade para a época. Angioplastia coronária em 1979, quando faziam 2 anos, só tinha começado com o Dr. Grunzi. Então, tive muito apoio, tive muita ajuda, era caro, a Santa Casa não podia solventar tudo, e tive amigos que me ajudaram. E tinha um gerente que foi diretor de Bradesco, Ivan Parolin, que me facilitou dinheiro para comprar material, para ir a Zurich, passar meus dias em Zurich, com o Dr. Grunzi, aprender, porque eu tinha feito angioplastia baseado um pouco naquela experiência experimental, mas era alguma coisa, mas não era técnica. E como a angioplastia tinha ido muito bem, a primeira que tínhamos feito, o Dr. Grunzi me recebe, passei 12, 15 dias, também com muita dificuldade. Já Alessandro tinha nascido, ou seja, já éramos 3. E estava por nascer Julián, o 4º filho. E coincidia tudo. Eu emprestando dinheiro para ir a fazer um curso. Com um apartamento pequenininho onde morávamos 3 filhos, vinha o 4º. Não? Ou seja, eu colocando sempre a carreta na frente dos bois, parecia. Eu me endividando para ir a fazer um curso pensando no futuro, na projeção, no avanço tecnológico, de trazer alguma coisa nova. E, bom, foi assim como que voltei, inclusive, com ajuda, trouxe material, e me ajudou quem? O governador Ney Braga, que disse: esse material existe aqui? Não. Então eu vou falar com o ministro, que eu acho que era o ministro Simonsen na época, e me ajudaram a que eu entrara com a minha mala e material fundamentalmente para começar a fazer a parte de angioplastia das pernas e fazer já algumas coisas já coronárias, porque tinha 5 catéteres agora, 5 balões. Naquela época ter 5 balões era pouca gente. Em São Paulo o doutor Eduardo tinha feito curso, o doutor Arié, mas não recebiam material. Então eu era um privilegiado nessa época. E, bom, eu tive essa sorte de começar, essa parte da sorte, do destino das pessoas. E começamos a fazer angioplastia. Eu acho que no início, com toda essa dificuldade que no mundo pouca gente sabia os resultados, e estava indo razoavelmente bem nossos resultados. Então, esses são marcos importantes, em donde eu agradeço às pessoas que me ajudaram na minha formação de criança, em donde eu fui, digo, um indivíduo muito feliz até os 15 anos. E eu brincava com minha mãe e dizia: e sabe, mãe, eu chamava de mami, sabe, mami, que eu era tão feliz. Como você podia ser tão feliz se eu todo dia te dava um cascudo, te puxava a orelha, te dava um casco, uma palmada na bunda? Eu sabia que você ia fazer isso, mas eu era feliz. Eu jogava todo dia, brincava todo dia, e quando era noite eu sabia que ia chegar em casa e ia levar tudo isso, mas eu era feliz. Fui feliz, muito feliz. Essa formação que eu tive familiar, essa formação que eu tive na minha educação religiosa salesiana, que não é muito de lo que se fala hoje em dia, porque eu convivi com os salesianos, e os salesianos
foram algo excepcional na minha formação. E depois, na carreira, ter ajuda de minha irmã, ter ajuda dos professores que tive como o Dr. Bregla, o Dr. Salva, o Dr. Reising, que ainda estão vivos, me escrevem. A ajuda do professor de Cur, do Dr. Macruz, do Dr. Norberto Galeano. Então, eu tive muita sorte na minha vida profissional. Também tive a sorte de ter uma família como minha esposa, que só tinha que suportar tantas dificuldades pensando em que eu tinha que avançar na profissão. Diria que essa etapa foi muito importante. Nunca me interessei pelo dinheiro, me interessei para crescer. Como Iván Parolin, que lamentavelmente não está vivo, ele me dizia: Constantino, se cuide, guarda um pouquinho. Porque nessa época eu tinha pedido ajuda, no ano 80 já, fazendo angioplastia, pedi ajuda a meu pai para comprar um pequeno sítio aqui em Porto Amazonas. E meu pai me perguntava: como, filho? Você se formou para ser médico? Não, mas isto é para vir fim de semana. E aí apareceu a outra parte do Constantino, de fruticultor. E comecei, em lugar de economizar, não, o pouquinho que eu tinha em medicina e no sítio. Então, fui crescendo dessa forma, mas aí sim, eu tenho que dizer que a família que eu tenho é algo excepcional. Nunca fui cobrado em nada. Nada, não me cobraram nada. Minha esposa não concordava muito, mas me apoiava. Então, a partir do momento que eu tenho o sítio e começo a trabalhar mais intensamente na angioplastia, começo a sentir que na Santa Casa faltava apoio. Faltava apoio. Não para mim, para um grupo de gente que queria crescer. Eu di o nome de 2, 3 destacados médicos da Santa Casa que estavam saindo. Eu dizia: como? Como o Dr. Bonardi vai sair da Santa Casa? Como o Dr. Viale vai sair da Santa Casa? E foi quando eu decidi fazer a tese de doutorado na Argentina. E aí tem outra pessoa que me ajuda, que é o Dr. Pichete. O Dr. Pichete me disse: você não vai embora. Você vai, faça a tua tese de doutorado e volta, porque o teu lugar é aqui. Eu ia 15 dias lá, 15 dias aqui. 15 dias lá na Argentina, 15 em Córdoba e 15 dias. Dito e feito. Não tinha passado nem 3 meses na Argentina que eu não me sentia argentino. Eu, quando tomava o avião para vir para cá, era como se eu começara a respirar. Porque minha vida era isto. E foi assim que, depois que terminei a tese, voltamos. Minha filha Iselita, já direcionada para publicidade e marketing, escolheu a Universidade de Salvador, em Buenos Aires, mas terminou o primeiro ano e ela voltou conosco. Foi aí quando o Dr. Pichete é o primeiro indivíduo a saber, quando eu disse para ele que eu queria construir uma clínica. Mas para quê? Porque eu quero ter uma coisa que fique, que não se desintegre. Eu tenho medo que a Santa Casa não evolua. Tenho medo que comecem a sair as pessoas.
nesse momento, o doutor Faraco decide ir para Santa Catarina. Um dos cirurgiões mais extraordinários que eu já conheci. E foi para Santa Catarina. Bom, escolheu outra vida, escolheu outro tipo de padrão, escolheu... E foi quando eu pensei e comecei a fazer o que hoje é o hospital, naquele momento, ano 92, 93, 94, fazendo aos poucos, pré-formado, fizemos uma pequena clínica para que não fosse um hospital, pensando em, não só clínica, pensando em métodos gráficos, pensando em hemodinâmica, pensando em cirurgia cardíaca. E foi assim que, em 98, com muito esforço e o apoio familiar, que se não fosse pelo apoio de minha esposa, não sei se teríamos inaugurado aquilo. Um amigo que tirei da eletrônica modelo, Irán, trabalhava em eletrônica modelo. Se lembra daquela propaganda? Eletrônica modelo, um modelo de eletrônica que se passava nos campos cultivos, é uma empresa importante. Tirei a ele e ele me ajudou a levar para frente o hospital. Apareceu gente que me ajudou, o Dr. Ney Beng, através do Dr. Jaime Canet. Me ajudaram a erguer o hospital porque não tinha quem me aconselhara, não encontrávamos quem me aconselhara. Então eu acho que quando inauguramos o hospital era uma novidade muito grande. E surge, como todas as coisas, surge o primeiro, diríamos, um marco triste na minha vida, que foi um descredenciamento por parte da Unimed, que não sabíamos qual era o verdadeiro motivo. Lutamos, conseguimos reverter e continuamos trabalhando, e até hoje continuamos trabalhando. Modificamos todos os aparelhos, voltamos a trocar todos os aparelhos, porque sem aparelhos, sem imagem, não existe bom resultado. Avançamos em tecnologias que começavam a ser utilizadas no mundo, e sempre fomos assim, avançando. Hoje, diríamos que estamos em uma situação mais ou menos equilibrada, mas pensando em modificar nova tecnologia que não existe no país e que vamos a colocar no hospital em Curitiba, indo contra muita gente que me diz que tome cuidado, que é isto. Eu sempre digo, dinheiro não é tudo na vida. Eu prefiro ser feliz dentro da sala de procedimento, tendo bom resultado, que um indivíduo exitoso com muito dinheiro. Eu admiro essas pessoas, mas eu sou feliz dentro de lo que é minha especialidade. Eu sou o indivíduo mais feliz do mundo dentro de minha sala. Mas quando chega essa etapa dura, conheço um paciente que me faz lembrar o Dr. Olavo, pai. Quando no ano 79, 78, 79, na véspera dele operar em Boston a terceira cirurgia cardíaca, eu questionando a ele, perguntando: Doutor Olavo, será que algum dia nós não podemos fazer um centro reunindo-nos entre 4, 5, 6, 10 indivíduos? E o pai do Dr. Olavo me diz: difícil, Constantino. Curitibano
Bento Muñoz de Rocha definió o curitibano como autofágico. Isso ficou em mim. Quando se me produz isto, este golpe tremendo que foi para mim, e que aí tenho que reconhecer que um irmão, um amigo me ajudou com um apoio incondicional, que é Joel Malucelli, é um irmão. Me disse, eu vou te ajudar para ver por que te fizeram isto. E ele descobre que não existia motivo. Ele me ajuda. Me ajuda o Dr. René Dotti. E com isto me recupero na minha força. E ao que eu quero chegar? Que algum dia a gente possa modificar isto. Eu recebo um paciente, um ex-desembargador, o Dr. Manuel Teixeira Filho, que é um anjo, um indivíduo, e que ele me diz que ele estava presente quando o governador Bento Muñoz da Rocha falou da autofagia. Opa, como é isso, doutor? Eu fiquei, me lembrei do pai do doutor Olavo, já falecido. Me conte. E isto é uma história que eu vou contar e que foi dito primeiro pelo pai do doutor Olavo, que já falecido, mas o doutor Manuel Teixeira Filho está presente e vivo. Disse que eram estudantes da advocacia e foi o governador, o então governador, a dar uma palestra. E perguntou, alguém de vocês conhece o Brasão do Paraná? Aí um levantou a mão. Disse, eu conheço o senhor governador. Por favor, descreva o Brasão. De um lado, a tiara de mate. Do outro lado, a tiara de araucária, que representa o que é nosso estado. Temos os 3 picos do Planalto. O Planalto nosso, o Planalto dos Altos, do Planalto Intermédio e o Planalto de Guarapuava. O Sol, a águia, o símbolo naquela época. E o homem do campo, com uma enxada mostrando a força da riqueza de nosso estado. Aí o governador, nada disso. Esse senhor que está com a enxada está esperando que a cabeça de um paranaense se levante para ser ceifada. Porque nós somos autofágicos. Isto temos que modificar. Isto é um legado que vem de mais de 50 anos. Este é um estado riquíssimo. Assim como eu perdi todas minhas raízes. Perdi minhas raízes de país. Perdi minhas raízes de pai e mãe, de irmãos, tio, familiares, amigos, time de futebol, tudo, perdi tudo. E consegui fazer minhas raízes a um lugar onde eu amo, porque eu amo isto, e onde eu vou, eu me apresento, apesar de este sotaque,
Eu levo mais de 45 anos, mais da metade de minha vida aqui, neste país. Eu devo muito de lo que eu sou a Paraná. O Brasil primeiro, a Paraná. E nós temos neste momento uma luta para fazer de lo que eu diria nosso trabalho hoje é um trabalho médico. É um trabalho muito duro, onde temos um grupo de gente que eu trato de aglutinar, eu trato de estimular, onde temos gente que trabalha com muito fervor, com muito esforço, dia e noite. Temos um centro de excelência de infarto agudo, podemos cometer alguns erros, todo mundo comete, quem não comete erro, ou não faz, ou mente, mas tratamos de cometer a menor quantidade de erros. O grupo que rodeia o hospital é muito amplo, não são médicos, são administradores, são funcionários. Eu digo que hoje o hospital, um hospital hoje não é mais um hospital para ser o médico a figura. Hoje o hospital é administrativo. Se não se administra bem, muito dificilmente um médico possa querer administrar um hospital. Hoje temos uma estrutura em donde administrativamente está meu filho Alessandro, Márcia, Rangel, Rodrigo Mangué, depois somos nós. E se nós não levamos o que eles nos sugerem ao hospital, vai ter dificuldades maiores de lo que normalmente temos. Diria que, chegado a esta etapa de minha vida, em donde, graças a Deus, tenho uma capacidade ainda de trabalho muito grande, de 10, 12 horas por dia, e sou feliz, eu diria que posso resumir isto em que eu voltei a me adaptar, voltei a tirar raízes, voltei a formar famílias. Minha filha, uma destacada pessoa a nível empresarial. Meu filho Tino Constantino, um destacado médico cardiologista. Alessandro, um administrador como pessoa ímpar. Julián, o pequeno ortopedista. Isto relacionado com família. Mas tenho outra família, que essa eu queria deixar para o final. Todo mundo me pergunta, Constantino, você é coxa, não? Não, eu gosto do coxa. Ah, não. Então você é atlético? Não. Gosto do atlético. Eu gosto do Petraglia. Aí o pessoal, gosto. Um grande empresário. Vai deixar um baita de um estádio que pouca gente no mundo tem. Aí o pessoal fica que já não querem discutir mais comigo. Não tenho nada com Petraglia, sou amigo, só conheço a ele. Então você é Paraná? Não sou Paraná. O que você é, se você gosta tanto de futebol? Eu sou Malutron. Incrível, não? Na Argentina, sou River. Que, como dizia Nelson Rodrigues, você pode mudar de país, você pode mudar de mulher, você pode mudar de religião. Bom, enfim, você pode mudar muita coisa. Mas time você nunca muda. Então eu sou River lá na Argentina e aqui sou Malutron. Mas não é pelo time, é que uma família de muitos amigos que verdadeiramente está, como todas as coisas, sedimentada, tem uma base, mas tem uma cabeça, que é o Joel Malucelli. E debaixo dele estão
todos meus amigos, parceiros de muitos anos de futebol, de amizade, segunda e quinta-feira, que fizeram durante muito tempo, antes de eu entrar em declínio futebolístico, pelos compromissos articulares, mas que são uma base de família e faz parte de minha raiz. E o terceiro é minha outra raiz, que é a que meu pai deve estar se perguntando, filho, por quê? Que é a raiz de fruticultura. Amo. Eu não descanso sábado e domingo. Eu vou no sítio. Falo com os empregados, falo com os funcionários, escuto os problemas deles, que para eles são os piores problemas do mundo, e trato de entender e fazer ver a eles que vamos saindo, vamos indo bem. Então, eu diria que entre minha família, minha fé religiosa, meu trabalho, podem me chamar a qualquer hora que eu sou feliz. Eu não sou um médico que resmungue porque me chamam porque tem um infarto. E o outro é meu sítio em Porto Amazonas. Eu diria que essas 4 bases são as que me permitem ver com otimismo e dizer para meus netos, que são 12 netos, que são maravilhosos, todos grandes já, os 2 maiores entrando em universidades do exterior, com um futuro promissório fantástico. Ou seja que tudo o que começou lá atrás, com tanto esforço, com tanto sacrifício, a partir de lo que eu contava, saindo da Argentina, indo para fazer minha formação de disciplina no Colégio Salesiano, indo para Córdoba, vivendo como um estudante simples, normal, indo para São Paulo já com minha esposa, vivendo aquele esforço tão grande, Estados Unidos, a volta na Argentina, Londrina, isto, eu considero que me sinto completamente realizado. Completamente realizado. E digo mais, eu faz 3 semanas, eu fiz uma cirurgia ortopédica com o Dr. Shurov. Eu posso dizer para vocês que eu estava em um estado de paz que eu não me lembro absolutamente de nada. Do momento que eu saí do quarto, me parecia que eu estava em paz. É como se eu tivesse realizado um projeto de vida e que estava completamente realizado. Então eu acho que tenho que dar graças a Deus o destino que me deu, e tenho que dar graças a Deus que o destino tenha sido Brasil. E o destino me colocou em Curitiba. E amo esta cidade. Obrigado.